might not wanna get close. We a little wild war, covered in tattoos. Run it up, taking all the views. Stepping up place, feeling the fear. I know you're feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivation's looking real bad. Nobody, this is my party. Ain't got no feelings, we heartless. Take a peek inside the darkness. Blow up the spot, then we run it. Ready or not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Tonight may get a little crazy. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild side. Wild side. Fala pessoal, tamo aí, né? Mais uma vez, vamos, que o bagulho é muito doido. Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma revisãozinha sobre essa banca. Olha só, a Fundação La Salle vai fazer a prova aí pra GM de São Leopoldo, cara. Olha só que legal. Uma banca, né, eu vou ter que me basear, fazer só questões dessa banca para me preparar de jeito nenhum. Tá, pessoal? De jeito nenhum, porque se você fizer só questões da Fundação La Salle para se preparar para a sua prova, para o seu concurso público, você não vai passar. Porque você não vai fazer questões suficientes. O ideal, pessoal, seria você fazer aí pelo menos umas 150, 200 questões de cada tópico. Acentuação gráfica, faz umas 200 questões de acentuação gráfica. Pronomes, faz umas 200 questões de pronomes. E, cara, se você juntar todas as questões da Fundação La Salle que você encontra na internet, não dá 200. Todas. Quem dirá 200 de um assunto só. Então você, com certeza, não vai passar se você ficar na sua cabeça que você tem que fazer a questão somente da banca. Eu sei que a gente, às vezes, fala a banca é importante, né? A gente tem que entender a banca e tudo mais. Sim, isso é importante. Mas, pessoal, antes de entender a banca, você tem que entender a língua portuguesa, né? O português é o mesmo, o português não muda. Muda a forma como é cobrado, a dificuldade das questões. Tem banca que é mais fácil, tem banca que é mais difícil. Isso muda. Mas o português não muda. O português é esse. Você gostando ou não, é isso. É o que tem para hoje. Entendeu? Então, não vai ser uma banca difícil, mas você tem que procurar questões de outras bancas, porque realmente são pouquíssimas questões, né, da La Salle que nós encontramos na internet, certo? E ele diz o seguinte: assinale a alternativa em que o par de palavras é acentuado pela mesma regra. E aí o que você tem que fazer é a separação silábica e pensar em basicamente 4 regras. Uma regra das oxítonas. Sabe que o oxítono é quando a sílaba tônica é a última, né? É a regra que faz a acentuação da palavra sofá, da palavra tripé, da palavra cipó, da palavra refém. As oxítonas terminadas em A, E, O ou EN, ou o plural, né? As, es, os ou ens. Depois a 2 são as paroxítonas. Claro que é só um resumo, né? As paroxítonas terminadas em ditongo. Léo, o que é um ditongo? Ditongo, vulgarmente falando, não é bem isso, mas pode entender dessa forma, é quando duas vogais não se separam. E aí você vai ter aqui, vou fazer logo a separação silábica, ó. Prêmio. Só para já responder algumas questões. Paroxítona terminada em ditongo. É a regra que mais cai, tá, pessoal? Prêmio.
Olha aqui, ó. A, E, D, A. Aérea. Paroxítona terminada em dito. Paroxítona sílaba tônica é a penúltima, né? Olha aqui, ó. Pro, pri, e, tá, liu. Paroxítona terminada em ditongo. Médio, média, ardo, páscoa, miséria, polícia. São palavras paroxítonas terminadas em ditongo. 3. As proparoxítonas. Aí é mole, né, pessoal? Proparoxítona sabe que é tranquilão, né? Médico, próximo, física e vai embora. E depois, na 4, a regra 2, hiatos. Quando o hiato é formado pela vogal U ou pela vogal I. Hiato é quando duas vogais se separam, né? Vai acontecer com gra, va, taí. Vai acontecer com... eu vou acabar respondendo, né? Daí. Vai acontecer com baú. Tudo isso faz parte da regra 2 hiatos. É a regra que mais cai disparadamente em prova, né? Regra dos hiatos juntamente com a regra das paroxítonas. Então, atenção, vou botar até um olhinho aqui, ó. Atenção total. O olhinho também vejo ali. Uma atenção total. Aqui, ó. Tanto a regra das paroxítonas terminadas em ditongo, quanto a regra, olha aqui, ó, dos hiatos. Essas duas regras são as regras que mais caem em prova, porque o pessoal mais erra. Então, quando você estiver lá na plataforma estudando a acentuação gráfica, lá na plataforma eu coloquei 2 aulas só de acentuação mais resolução, né? É importante, tá, pessoal? E aí você vai ter acentuados pela mesma regra. Pessoal, letra A, gravataí, daí são acentuados pela regra dos hiatos, aquela regra 4 ali, né? O I ou o U se separando de uma vogal anterior. Aconteceria também com gaúcho, né? Sem nenhum problema, mas não com proprietário, né? Prêmios é uma paroxítona terminada em ditongo. Nível é uma paroxítona também, mas a paroxítona terminada em ditongo entra como uma regra à parte, entendeu? Por isso que não pode ser a letra C. Indústrias. Tranquilo, paroxítona terminada em ditongo, mas está é uma oxítona, eliminou. Área tá ali, paroxítona terminada em ditongo e viúva é a regra dos hiatos. Olha ali, eliminou também, são regras diferentes. A única, né, que tem a mesma regra ali está na opção A. Gravataí, daí, açaí, país, faísca, balaústre. São palavras que têm ali, com certeza, a regra dos hiatos, justificando aquela acentuação gráfica. É bem fácil, é bem tranquilo, não tem mistério, você não vai errar. Próxima questão e diz o seguinte, é para você colocar ditongo, hiato e dígrafo. Pessoal, o que é um dígrafo? Pessoal, dígrafo, 2 letras com um som. Quando você tiver 2 letras com apenas um som, você tem um dígrafo. Normalmente, o dígrafo é formado pelo SS, RR, NH, CH, LH, SC, SC cedilha, XS, IQ, GU, quando U não é pronunciado, né?
São duas letras com apenas um som, vai acontecer com trabalho, você vai colocar um aqui, trabalho tem o LH, se você tem o LH, meu irmão, acabou, você tem um dígrafo aqui, beleza? Então você vai colocar um na segunda coluna, você já tem praticamente a resposta toda. O hiato é quando duas vogais se separam. Duas vogais que se separam. E aí você vai ter, ó, sa e da. Duas vogais que se separam. Duas vogais que se separam, o hiato você vai colocar 2. Então ficou 2 e 1. Não 3 e 1, né? Só pode ser a letra C, o gabarito. Pois o ditongo é um encontro de vogal mais semivogal ou vice-versa. O importante é você entender, Léo, duas vogais que não se separam, né? Mais ou menos, ó. Recebeu. Olha ali, ó. Você tem um encontro de vogal com semivogal. Ou, se você preferir, Léo, duas vogais que não se separam, eu aprendi assim. Tá, não tá muito certo, mas vai servir para você acertar. 2, 1, 3, gabarito, letra C. Tranquilo, né? Não tem mistério. Pessoal, não é difícil, tá? O português aqui é bem tranquilo. O português da La Salle não é um mistério, tá? Então você que vai fazer aí, né, a GM de São Leopoldo, né? Cara, fica ligado porque realmente o português vem para você realmente gabaritar, beleza? Olha o que diz a questão 3. Pessoa, analise, né, sobre a palavra pessoa, analise as afirmativas abaixo. A primeira coisa, ele possui 6 letras e 5 fonemas. Será? O que é letra? Tudo que você está vendo. O que é fonema? Fonema é o som. Como você disse aqui, como eu disse aqui anteriormente, dígrafo é quando você tem duas letras com apenas um som. Beleza? Então, significa que nem toda letra possui um som. Então, é possível que uma palavra possua mais letras que fonemas. Fonema não é o som? É o caso de trabalho. Como o H ali não possui um som, a palavra trabalho tem mais letras do que fonema. Vai acontecer com pessoa também, ó. Pessoa, você tem um dígrafo aqui, ó. O nome disso aqui, ó, duas letras com apenas um som, o nome disso é dígrafo. Ou seja, pessoa é como se você falasse mais ou menos assim, ó. Pessoa. Então você tem pessoa 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então possui 6 letras e 5 fonemas. A 1 está ok. Onde não tem um, nós vamos eliminar. Que coisa boa, né? Quase acabou a questão. Mas ela vai acabar agora, beleza? Então você vai ter aqui, possui dígrafo. Olha lá o SS, né? A 2 está correta. Onde não tem 2, nós vamos eliminar. Acabou a questão. Acabou a questão. Olha lá. Ele diz que possui duas vogais e uma semivogal. Pessoal, quando é que você tem uma semivogal? Semivogal você tem quando você tem um ditongo. E não existe ditongo na palavra pessoa. O que existem aqui são 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, existem 3 vogais. Pessoal, a quantidade de vogal determina a quantidade de sílaba. Porque a vogal é a base da sílaba. Em cada sílaba nós temos uma vogal. Ué, Léo, como assim? Em cada sílaba nós temos uma vogal. Eu não posso ter mais de uma vogal em uma sílaba? Não. Ué, Léo, calma aí. Então, o que acontece, por exemplo, com a palavra muito? Você está me dizendo que muito, por ter 2 sílabas, só tem 2 vogais? Sim, estou te dizendo que muito só tem 2 vogais. Porque isso aqui, que é o que a gente acabou de ver, é um ditongo. Isso aqui é um ditongo, certo? Olha aqui, ó. E o ditongo, ele não é formado por 2 vogais. O ditongo, ele vai ser sempre formado por uma vogal e uma
semivogal, do jeitinho que eu coloquei aqui. É por isso que você não pode dizer, não vai errar se falar assim, né? Mas você não pode dizer que o ditongo são duas vogais que não se separam, porque duas vogais nunca vão estar juntas. Duas vogais sempre vão se separar. Ué, Léo, por quê? Porque em cada sílaba só pode ter uma vogal. Quando você encontra mais de uma, na verdade uma vai deixar de ser vogal e vai passar a ser a semivogal. Então, por isso que ali em pessoa você tem 3 sílabas, então você tem 3 vogais. Ele está dizendo que tem 2 vogais, a 3 está completamente fora. E possui um encontro consonantal. Cuidado, pessoal, também vai estar fora. Léo, mas eu tenho 2 consoantes aqui, o S e o S. Pessoal, muito cuidado, muita calma nessa hora, porque só existe encontro consonantal quando as 2 consoantes possuem som. Quando as 2 consoantes possuírem som, nós temos um encontro consonantal. Acontece com prefeitura, ó, isso é um encontro consonantal. Acontece com guarda, olha aqui o R e o D, isso é um encontro consonantal, beleza? Quando as 2 consoantes possuem som. Acontece com o implacável, aqui ó, o PL aqui ó. Aparece com concurso, ó o R e o S ali, tá vendo? É quando as 2 consoantes possuem som, beleza? Se as 2 consoantes possuírem som, nós estamos diante de um encontro consonantal. Não temos encontro consonantal ali porque uma delas não possui som. Por isso que nós temos um dígrafo e não um encontro consonantal. Pode marcar o gabarito letra C, apenas 1 e 2 estão corretas, né? Questão 4 que diz o seguinte, as palavras controlador e municipal é possível afirmar que a primeira é polissílaba e a segunda é trissílaba. Vamos lá, vamos separar e ver quantas sílabas nós temos. Controlador. Você tem, quando você tem uma sílaba só, a palavra é monossílaba. 2 sílabas, como por exemplo a palavra, né, refém. A palavra refém é uma palavra dissílaba. São 2 sílabas só. Aí você tem, por exemplo, a palavra caneta, né? Caneta trissílaba, né? Caneta são 3 sílabas. Quando você tem mais de 3 sílabas, você tem a polissílaba, como acontece com o controlador. Você tem 4 sílabas, então você tem polissílaba. Pode ser que esteja correta a questão na letra A. Mas depois ele fala municipal. Municipal. Também é uma polissílaba. E ele falou que a segunda é trissílaba e está errada, pois as 2 são polissílabas. As 2 têm mais de 3 sílabas, beleza? Se tem mais de 3, né? 4, 5, 6, sei lá, você vai ter uma palavra que nós chamamos de polissílaba, beleza? Tranquilo? Então não tem mistério, tá? Olha só como é fácil, é tranquilo, beleza? A primeira é trissílaba, enquanto a segunda é polissílaba. Não, as 2 são trissílabas de jeito nenhum. A primeira é oxítona. Controlador, sim, né? É uma oxítona, sim. Mas ele diz que a segunda é proparoxítona. Municipal também seria uma oxítona. As 2 são polissílabas e oxítonas, pois a sílaba tônica é qual? Ah, é a última, né? Questão 5. Pessoal, questão 5 é uma questão muito legal, cara. Uma questão muito tranquila. Queridos, vamos lá entender quando é que você usa o O e o A. Quando é que você usa o LHE. Pessoal, simples assim. O O e o A, quando eles estiverem ligados a verbos, eles serão objetos diretos. O LHE, ou lhes, claro, quando eles estiverem ligados a verbo, eles serão objetos indiretos. É claro, tá, pessoal, que existem outras funções para o pronome pessoal LHE, mas quando ele estiver ligado a verbo, ele sempre vai ser um objeto indireto. Isso significa exatamente o quê? Pessoal, o O e o A, quando estiverem ligados a verbos, eles poderão ser substituídos por alguém, por você, por algo.
ou seja, complementos sem preposição. Já o pronome lhe, ele vai ser substituído por a alguém. A você, a ele, a ela, ou seja, ele vai completar sentido de verbo como se dentro dele tivesse uma preposição. A alguém, tá vendo? Então, se você tiver preposição a na frente, é o lhe. Se não tiver preposição a na frente, é o ou a, ou os, ou as. Estimo aquele policial. Não tem preposição aqui. Quem estima, estima alguém e não a alguém. Eu estimo você e não a você. Então não pode ser o lhe ali de jeito nenhum. Onde tem o lhe, nós vamos eliminar. Estimo aquele policial. Eu acho que já vamos matar o gabarito só com essa informação. Mas vamos lá. Resistimos aos ladrões. Quem resiste, resiste a alguém. Se você resiste a alguém com a preposição, você vai usar o lhe. Então, só vai eliminar aqui também, né? Então, você eliminou a letra C, a letra D e a letra E. E agora nós vamos eliminar mais uma opção, porque eu considero Paulo, eu considero alguém e não a alguém. Então não pode ser o lhe de jeito nenhum. Então acabou, a única que não tem nada arriscado é a letra A. Estimo-o, resistimos-lhes, considero-o melhor policial. Olha só como é que é fácil, tá, cara? Não tem mistério algum, tá? É bem tranquilo isso aqui. Com certeza você vai tirar onda, beleza? Vamos lá para a nossa última questão aqui dessas revisões interessantes, né? Olha só que interessante essa questão aqui, vale a pena. Essa questão é bonita, questão de concordância, né? Olha só. Diz o seguinte: analise as sentenças abaixo. Faz anos que a população está preocupada com a violência. Pessoal, esse verbo fazer, assim como o verbo haver, assim, ó, quando indicar tempo decorrido, eles são verbos impessoais. Léo, o que é um verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. O verbo fazer, indicando um tempo decorrido, é um verbo impessoal. Então, o correto seria eu falar faz anos que a população está preocupada com a violência e não fazem anos, tá, pessoal? Faz anos e não fazem anos, tudo bem? Certo, é faz anos que a população está preocupada. Fazem anos estaria incorreto. E também, né, há anos a população está preocupada com a violência. Há anos, ou seja, tempo decorrido. O verbo haver e o verbo fazer indicando tempo decorrido são verbos impessoais. Não pode ter sujeito, não pode ter plural. De cara a gente já percebe que tanto a 1 quanto a 3 estão corretas. E a 2 está incorreta. Quando tem 2, você elimina. Se não tiver 1, você elimina também, porque a 1 também está correta. Ou seja, ou a questão vai trazer como gabarito a letra B, apenas 1 e 3, ou a letra E, apenas 1, 3 e 4. Resta ver se a 4 está 100% correta. Bastantes pessoas estão preocupadas com a violência. Eu acho que vai estar certo assim. Pessoal, vamos lá entender resumidamente a palavra bastante. Pessoal, a palavra bastante em prova, ela vai aparecer, ela pode aparecer de outras formas, tá? Mas na prova ela só vai aparecer assim. Se ela aparecer ligada a substantivo, se essa palavra aparecer ligada a substantivo, ela vai ser variável.
Se essa palavra aparecer ligada a adjetivo, essa palavra será invariável. Apareceu ligada a substantivo, variável, ou seja, tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no plural, tem que estar no plural. Então, olha só. Há bastantes alunos inteligentes no curso. Há bastantes alunos inteligentes no curso, presta atenção, porque bastante aqui está fazendo referência a alunos, que é o substantivo. Se está fazendo referência a alunos, que é substantivo, então nós temos a palavra que é variável. Beleza? Bastante aqui tem que concordar com o substantivo, assim como bastantes pessoas concordam aqui bastante com o substantivo. Está tudo correto, o gabarito seria a letra E, 1, 3 e 4. Agora, ligado a adjetivo, vai ser sempre invariável. Eu poderia falar que há alunos bastante inteligentes no curso. Olha só, bastante inteligente. Agora ele está fazendo referência ao adjetivo inteligente. Se está fazendo referência a adjetivo, ele é invariável. Beleza? Sai daqui da frente para você ver. Então, pessoal, viu a palavra bastante? Se ele estiver fazendo referência a um substantivo, bastantes alunos, bastantes frutas, bastantes pessoas, bastantes shows, bastantes feriados, bastantes dias incríveis, você vai ter o bastante variando, concordando com o substantivo, ou seja, substantivo no plural, bastante no plural. Agora, caso você tenha o bastante ligado a um adjetivo, você vai deixar o bastante sempre no singular. Bastante bonito, bastante bonitas, bastante maduras, bastante inteligentes, bastante gramaticais, bastante difíceis e não bastantes, beleza? Então, bastante ligado a substantivo, concorda com substantivo. Bastante ligado a adjetivo, deixa esse bastante no singular, tranquilamente, que não vai ter mistério, beleza? Espero, pessoal, que tenha ficado tudo muito claro para você. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.